Fala pessoal, estamos de volta aí no canal. Especificamente hoje a gente vai dar continuidade à primeira playlist de conteúdo da Contabilidade Explicada, que é sobre contabilidade governamental, contabilidade pública ou administração orçamentária e financeira ou orçamento público, seja lá a denominação que uma determinada banca de concurso dê ou uma determinada universidade venha a denominar a cadeira que tem que se pagar lá na formação profissional. É um tema bastante tranquilo, tá? Mas que requer bastante atenção, onde a gente não pode dar o luxo, evidentemente, num concurso público, está perdendo a questão sobre princípios orçamentários. Então, fica atento aí. É um vídeo curto, mas com qualidade de conteúdo, como é o propósito aqui do canal. Espero que dessa vez dê certo, porque já é a quarta tentativa de gravar esse vídeo. Tem dia que bem 10, 15, já estou quase desistindo de gravar, dá certo. Mas sem mais delongas, vamos lá para o que interessa, vamos lá para o assunto e vai nessa. Pois bem, pessoal, aqui eu fiz um mapa mental sobre o conteúdo, sobre princípios orçamentários. Então aqui a gente tem a definição, quem os princípios orçamentários orientam, da base, para quê. E temos aqui as tipologias, tanto do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que são estabelecidos por lá, por também outros lugares, como doutrina, ou até o próprio manual, mas não de forma específica lá, quando ele aborda sobre princípios orçamentários, mas de uma forma diluída nas demais páginas do manual. Tá? Então, olha só, primeiro bora lá para a definição dos princípios orçamentários. Então, o que são princípios orçamentários ou para que servem? Então, os princípios orçamentários visam estabelecer regras norteadoras básicas a fim de conferir racionalidade, eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Então, os princípios orçamentários nada mais, nada menos são normas, são orientações onde o gestor público, quando dá elaboração, execução e controle das peças orçamentárias, então quando a gente fala aqui de orçamento, não necessariamente a gente está falando só da lei orçamentária anual, mas estamos falando também do plano plurianual e da lei das diretrizes orçamentárias, da LDO. Então são normas, são orientações ao qual o gestor deve observar quando da elaboração, execução e controle dessas normas orçamentárias, ok? Então, evidentemente, esses princípios dão orientação na elaboração do orçamento público, e aí está até na foto aí a Lua, mas lembrando que também os princípios dão diretrizes também para a elaboração tanto do plano plurianual como também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Tá? Então, aí, evidentemente, a Lua aí vai estabelecer as receitas e as despesas da entidade do setor público. Pois bem, e aí nós temos as tipologias, os tipos de princípios orçamentários. Tá? E aí eu fiz questão de dividir aqui entre aqueles que estão estabelecidos de forma explícita no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e outros tipos de princípios orçamentários onde a gente vai encontrar aí na doutrina. Até porque os princípios orçamentários eles estão previstos tanto na Constituição, quanto nos aspectos também em instrumentos legais e infralegais e na doutrina. Tá? Então isso tem que ter bastante cuidado lá também, se por acaso for cobrado no concurso público. Então lembrando, os princípios são estabelecidos na Constituição, instrumentos legais, infralegais e também na doutrina. Tá? E aí o MCASP, ele dá mais ênfase aos princípios que foram estabelecidos lá, tanto pela Constituição ou por aspectos legais. Tá? E aí temos alguns outros pela doutrina e outros que não estão explicitamente no manual, mas estão diluídos nos demais conteúdos durante o manual.
É interessante até porque teve um ex-aluno meu que fez um concurso, e aí ele tinha ficado fora das vagas, né? Próxima, mas fora das vagas. E aí ele entrou em contato comigo, porque ele tinha colocado lá, tinha sido uma questão discursiva, tinha colocado um dos princípios orçamentários que não estavam previstos explicitamente no manual. E a nota dele tinha sido lá embaixo, lá na discursiva. E aí a gente fez o recurso. Eu mostrei que, apesar de não estar explicitamente no manual, ele era um princípio existente, já que a própria definição de princípios orçamentários coloca que os princípios existem, como eu coloquei, na Constituição, em instrumentos legais, infralegais e na doutrina. Entrei com esse argumento e também com o argumento, evidentemente, mostrei que, apesar de não estar no capítulo específico sobre princípios orçamentários, o próprio manual citava esses demais princípios de forma diluída durante todo o conteúdo do manual. E aí foi interessante porque ele conseguiu quase, se não toda a pontuação da questão, mas quase toda a questão, e aí ele passou para primeiro colocado no concurso. Então isso é bastante gratificante, né? E ter esse conhecimento aqui de que não só existem os princípios estabelecidos lá de forma explícita no manual, no capítulo próprio, tá? Pois bem, vamos falar um a um. E aí o primeiro dele é o princípio da unidade ou totalidade. O que é que esse princípio ele orienta? Ele diz o seguinte, eu coloquei até uma foto aí de um filho único para dizer o seguinte, que o orçamento ele tem que ser elaborado em uma peça única, ele tem que ser um filho único dentro de um determinado ente. Então, por exemplo, a União ela só pode ter uma peça orçamentária, o governo estadual só pode ter uma peça orçamentária, o poder municipal só pode ter uma peça orçamentária, tá? Não é uma peça orçamentária, por exemplo, a cada poder. O poder executivo vai ter um orçamento, o poder legislativo vai ter outro, o poder judiciário outro. Não, é uma peça orçamentária só por ente. Então, vou ter lá, na União, um orçamento único que vai abarcar todas as receitas e despesas de todos os poderes, tá? Bem tranquilo. Agora, um detalhe em relação ao princípio da unidade ou totalidade, que muitas vezes no concurso tem questões que acabam gerando dúvidas se no enunciado ele está falando sobre unidade ou totalidade ou sobre o próximo princípio que a gente vai estar falando aqui, que é a universalidade. Por quê? Quando dá a definição do princípio da unidade e totalidade, ele fala, olha, o orçamento ele tem que ser elaborado numa peça única para cada ente, né? Então, para a União, para os estados e para os municípios. Então, todas as receitas e todas as despesas públicas têm que estar numa única peça orçamentária. Mas observe que a ênfase do enunciado está falando em relação a que o orçamento ele tem que estar numa peça única. Então, quando você perceber que o enunciado está falando, está dando ênfase que o orçamento público de um determinado ente ele tem que ser elaborado numa única peça e não uma peça para cada poder, por exemplo, você já sabe, você já dá para matar que ele está se referindo ao princípio da unidade ou totalidade, tá? E o outro princípio, o princípio da universalidade. O que é que o princípio da universalidade fala? Fala o seguinte, todas as receitas e todas as despesas de um determinado ente, ele tem que estar contido dentro do orçamento. Ou seja, ele está querendo vetar que eu tenho alguma receita ou alguma despesa que não esteja prevista dentro do orçamento. É uma forma de que a legislação fornece para que a população ele tenha conhecimento de todas as receitas e todas as despesas do ente. Porque senão uma determinada, por exemplo, fundação, uma determinada entidade da administração pública indireta podia ter uma receita, dizer, não vou colocar lá não no orçamento. Não precisa colocar lá no orçamento, não. Eu omitiria essa informação. E isso não pode, tá? Então,
todas as receitas e todas as despesas devem estar previstas dentro do orçamento. É diferente do que eu estava falando anteriormente no princípio da unidade ou totalidade. Observe que lá eu falei que todas as receitas, todas as despesas devem estar contidas numa peça única. Aí observe que a ênfase é na peça única, por isso que é o princípio da unidade ou totalidade. Aqui na universalidade eu falo que todas as receitas e todas as despesas devem estar previstas no orçamento. Nenhuma receita e nenhuma despesa deve ser omitida. Por isso que eu coloquei aqui só para analogia aqui a proibição de um caixa 2. Então não pode ter uma contabilidade à parte de receita e despesa. Tá? Então todas as receitas e todas as despesas devem estar previstas dentro do orçamento. Beleza? Feita essa distinção muito importante, porque é uma pegadinha tradicional, eles fazem de propósito no enunciado aí para estar pegando o pessoal. Então, princípio da anualidade ou periodicidade. Isso é bem tranquilo. Quer dizer o seguinte, que o orçamento público ele tem uma vigência. E no Brasil, essa vigência ela coincide com o ano civil, ou seja, vai de 1º de janeiro até dia 31 de dezembro. Então, todo ano tem um novo orçamento. Tá? Bem tranquilo. Princípio da exclusividade. Fala o seguinte, ó. Dentro da minha peça orçamentária, eu só posso prever as minhas receitas e fixar as minhas despesas. Não pode ter nenhuma norma estranha ao orçamento. Como assim? Não estou entendendo, professor. Porque olha só, a gente sabe, a gente conhece a criatividade do nosso corpo político, né? E aí, muitas vezes, algumas pessoas iluminadas tentavam fazer o seguinte, tentava incluir dentro da minha peça orçamentária, porque é uma peça técnica e muitas vezes de difícil compreensão e entendimento, ele colocava lá dentro da minha peça orçamentária uma matéria que não tinha nada a ver. Tá? Por quê? Porque nós sabemos que a lei orçamentária anual é uma lei. Ela passa pelos trâmites legais, né, de aprovação dentro do Poder Legislativo. E aí, se eu incluísse dentro lá dos artigos da peça orçamentária uma norma que não tinha nada a ver, muitas vezes passava e era aprovada. Então, era aprovada uma norma que não tinha nada a ver com orçamento, tá? Por exemplo, sendo bem genérico. Então, por exemplo, a autorização para porte de armas, eu vou lá e incluo dentro da peça orçamentária. E aí é aprovada a peça orçamentária, onde as pessoas não deram foco para a questão de armamento, nem sabiam o que estava lá, porque eu sabia que estava tramitando a lei orçamentária, por exemplo, então estava lá discutindo sobre isso e acabou passando um assunto que não tem nada a ver com a peça orçamentária. Então isso é proibido. Tá? Então só pode ter a previsão da receita e a fixação da despesa, e aí tem que deixar muito claro que existem exceções dentro do próprio normativo, que são quais? Autorização para abertura de créditos suplementares e autorização para operações de crédito, que na verdade, não tem nada estranho a orçamento, não tem nada estranho a despesa ou a receita. Porque se a gente pensar bem, crédito adicional suplementar nada mais é do que uma despesa adicional, né? Que aí já pode estar contida dentro da própria autorização da lei orçamentária. Por quê? Porque são créditos que já existem dentro do orçamento, finalidade já existe, sendo que só o valor que se tornou insuficiente, aí eu preciso adicionar um valor para uma finalidade de gasto que já existe, que já foi aprovado pelo Poder Legislativo, e aí eu só faço abertura de crédito suplementar. E a contratação de operação de crédito nada mais é do que uma receita de capital. Então, não tem nada muito estranho a questão da previsão da receita e a fixação das despesas, ok? O outro princípio orçamentário é o orçamento bruto, tá? Coloquei aí o brutos do papai, mas só para fins de brincadeira mesmo, não tem nada a ver. O que é que o orçamento bruto fala? Fala o seguinte, ó. Dentro do orçamento, as receitas e as despesas devem estar pelo seu valor bruto. Não pode ter nenhum desconto. Então, olha aí o desconto.
não pode ter nenhum desconto. Ou seja, por exemplo, eu estou elaborando lá a peça orçamentária da União. E aí eu sei que parcelas do imposto de renda e do IPI servem, por exemplo, para composição do fundo de participação dos municípios, fundo de participação dos estados. E aí o que é que eu faço? Então, do meu imposto de renda eu já vou colocar uma previsão lá. Se é 2 milhões e eu repasso lá 500 mil para os municípios e para os estados, então eu só vou colocar lá 1 milhão e 500. Não, você vai colocar lá 2 milhões. No lado das despesas, você vai colocar lá as transferências constitucionais, as saídas. Tá? Então você tem que fazer pelo valor bruto tanto as entradas como as saídas, ou seja, tanto as receitas como as despesas, sem ter desconto, sem ter abatimento. Ok? O outro princípio é o princípio da legalidade. Tranquilo. Por quê? Porque o princípio da legalidade aqui é igual ao princípio da legalidade quanto aos princípios da administração pública. Ou seja, o gestor público só pode fazer o que está previsto na lei. Ou seja, o gestor público só pode executar as despesas públicas, aquelas despesas que estão previstas dentro do orçamento. Ou seja, ele só pode fazer o que a lei o permite fazer. Por quê? Porque já passou lá pelo crivo do Poder Legislativo e aí ele tem que obedecer, já que o orçamento hoje já é um orçamento impositivo. Tá? O outro, o princípio da publicidade. O que é que o princípio da publicidade fala? Olha, o orçamento ele tem que ser público, tem que ser dado conhecimento sobre a peça orçamentária, não deve ser um segredo de Estado. E aí facilita porque a própria lei orçamentária anual é uma lei. E se é uma lei, ele passa pelos trâmites do Poder Legislativo e, consequentemente, se torna público. Tá? Bem tranquilo. Transparência. Tá? Transparência pode ser confundida até um pouco sobre a publicidade, porque publicidade, ou seja, ele tem que se tornar público, e ele se torna público até mesmo pelo trâmite, como eu falei, pelo trâmite do Poder Legislativo, sendo que transparência é um normativo a mais que diz, olha, tanto orçamento quanto demonstrativos de acompanhamento da execução orçamentária e financeira, elas devem se tornar públicos, transparentes, tem que ser evidenciados, disponibilizados em portais de transparência. Então, por exemplo, por isso que há obrigação de disponibilização tanto do orçamento, quanto do relatório resumido da execução orçamentária, quanto do relatório de gestão fiscal, seja o réu bimestralmente, ou seja lá o RGF quadrimestralmente. É uma obrigação do ente estar lá publicizando, dando transparência à execução e controle sobre aspectos orçamentários. E aí temos um outro princípio que é da não vinculação ou não afetação da receita. Interessante que esse princípio ele é exclusivo para as receitas. O que é que ele fala? Olha, nenhuma receita pública ela já pode ter uma destinação específica. O gestor tem que ter um poder discricionário de tomar decisão do que vai fazer sobre esse recurso. Tá? Apesar de ser um princípio orçamentário, eu acho que é um desses aqui que a gente está falando, é um dos princípios orçamentários, vamos dizer assim, menos ativo ou menos observado, já que nós temos várias exceções, várias exceções à não vinculação, ou seja, na verdade, o recurso discricionário que o gestor tem em decidir aonde vai alocar, ele é mínimo atualmente no Brasil. Por exemplo, os recursos vinculados aí, a fins de municípios, por exemplo, ultrapassam mais de 60% dos recursos que são disponíveis. Tá? O outro princípio, o princípio do equilíbrio. Detalhe, tá? Os princípios que estão lá dentro do manual, no capítulo próprio, como eu falei a vocês, eles acabam aqui na não vinculação, não afetação da receita. Tá? O princípio do equilíbrio,
Ele já não está nesse capítulo próprio, mas está diluído lá no manual. Por exemplo, se você for lá no MCASP, na última versão do MCASP, você vai encontrar lá, salvo engano, na página 133, você vai ver lá ele falando sobre o princípio do equilíbrio. É interessante falar sobre esse princípio do equilíbrio, porque muita gente acha que o princípio do equilíbrio é dizer, olha, o orçamento ele tem que ter um equilíbrio entre receita e despesa, ou seja, o total das minhas despesas públicas tem que ser no máximo o total das minhas receitas lá previstas. Aí é onde a gente tem que ter cuidado, porque o princípio do equilíbrio não quer dizer que tem que ter um equilíbrio matemático entre receita e despesa, numa visão de curto prazo. Eu posso ter um orçamento em um determinado ano desequilibrado, ou seja, uma despesa maior do que uma receita, mas numa visão de longo prazo, o gestor público, a entidade do setor público, ela tem que buscar esse equilíbrio. Se por acaso algum ano deu a execução do orçamento deu um déficit orçamentário, por exemplo, eu tenho que, nos anos posteriores, tentar equilibrar através de um superávit orçamentário, por exemplo, para tentar anular esse desequilíbrio, esse déficit orçamentário anterior. Então, o princípio do equilíbrio, ele existe, mas tem um foco mais de longo prazo e não de curto prazo, a gente precisa ter cuidado. Um outro princípio é o princípio da precedência, aí a gente encontra mais na doutrina, tá? Que o princípio da precedência fala o seguinte, olha, mais do que uma faculdade, é obrigatório que o Poder Legislativo aprove o orçamento público, para que o gestor, até pelo princípio da legalidade lá, ele possa executar, por exemplo, as despesas, possa executar as políticas públicas, tá? Porque uma determinada despesa ela só pode ser executada se tiver prevista e o orçamento tiver aprovado. Então, o princípio da precedência fala o seguinte, olha, é obrigatório que o Poder Legislativo ele aprove o orçamento para que ele possa ser executado no exercício seguinte. Né? Claro que a gente sabe que às vezes ocorre de uma demora maior sobre a aprovação da lei orçamentária e o que acontece se por acaso o Poder Legislativo não aprovar, o Poder Executivo ele continua a executar o orçamento do ano anterior, toma como base o orçamento do ano anterior, ok? Então é isso, pessoal, em relação aqui a nosso mapa mental aqui sobre os princípios orçamentários. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, dão aqui o like, se inscreve no canal, manda para aquele colega que está estudando para concurso, para ajudar ele também e ajudar, evidentemente, a motivar, a me motivar a fazer mais conteúdos para vocês, beleza? Beijo, tchau, abraços e até mais.